Olá, você está no Comente Bíblia, esse é o segundo vídeo dessa semana. Nós ainda estamos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos aqui ler no capítulo 6, o primeiro texto do versículo 1 ao 8, onde fala da reprovação às ações judiciais irmão contra irmão, diante de juízes ímpios. Tá? O outro assunto é sobre a santidade do corpo, seguindo aí do versículo 9 ao versículo 20, vai falar dos padrões para a igreja ideal. Fica comigo aí. A Coríntios 6, versículo 1 diz: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos, os da igreja, a liderança da igreja? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, as causas de vocês mesmos? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para a vergonha de vocês. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma questão, uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão leva outro irmão num tribunal, e isso diante de um descrente. O fato de haver litígio entre vocês já significa completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem o prejuízo ao invés disso, Ao invés de vocês mesmo causarem injustiça e prejuízo, irmão contra irmão. 1 Coríntios 6, do 1 a 8, está falando a respeito de algo muito sério. Hoje em dia não existe, alguém que faça diferente ainda, mesmo nesses tempos terríveis. Mas toda a igreja tem uma liderança. Pelo menos, por exemplo, batistas, tem os oficiais da igreja, pastores e diáconos. Por que, se você tem uma causa contra outro irmão da sua igreja, por que não resolve com a liderança? Para que levar diante de um juiz descrente? Escândalo, Que coisa feia, coisa horrível. Como é que você vai depois pregar alguma coisa para esse juiz? Como é que você pode, se de repente Deus lhe der a oportunidade de falar do amor dele, como é que você vai falar do amor de Deus para esse cara? Me diz aí. É difícil, irmão? Realmente Paulo está com toda a razão aqui. Então, seguindo aqui, nós vamos para o texto de 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 20, onde fala dos padrões para a igreja ideal. Padrões o quê? De santidade do corpo. Versículo 9 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, o Espírito nosso Deus. Versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei levar por nada disso. Ou seja, eu não deixarei que nada disso me domine. Os alimentos foram criados para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Versículo 15 diz: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu dos membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo, com o seu próprio corpo. Bom, queridos, eu diria que boa parte das enfermidades, dos problemas do corpo, tem ligação direta ou indireta com os pecados sexuais. E nós estamos vivendo uma geração que a coisa está tão feia, que estão querendo sexualizar agora até as criancinhas, Que coisa horrível. Aqui diz que o corpo foi feito para o Senhor e o Senhor para o corpo. Não foi feito para você viver uma aventura sexual desenfreada fora dos rudimentos, das normas, das regras que o Senhor estabeleceu. Sexo é algo muito bom, mas é para ser praticado dentro de um casamento, e isso na presença do Senhor.
conforme a Bíblia, um homem e uma mulher. Agora a regra do Senhor é essa aqui. Ele criou Adão e Eva e aí ele fez o primeiro casamento, tá? Já tem gente dizendo que a Bíblia é discurso de ódio. Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a verdade de Deus. Se para alguns é discurso de ódio, então, aí, não vou pedir perdão não. Vou pedir que você leia a Bíblia, pra você entender alguma coisa a respeito de Deus, para que você não se perca e a sua alma não vá para o inferno, tá? Olha direitinho aí, porque não tem nada de discurso de ódio aí não. Na verdade, o que acontece é que estão destruindo todos os valores que Deus colocou para nós. Estão tirando Deus da família, tirando Deus de tudo. Então, agora querem tirar a palavra de Deus de tudo. E aí, realmente, se tornar algo hostil e estranho você falar das coisas de Deus. Isso aqui é coisa de Deus, tá? É Bíblia. Bom, um outro assunto você vai encontrar aí em Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 40. Capítulo todo, capítulo 7 todo, vai falar sobre a questão do casamento na instituição divina. Agora, veja como é que é o casamento aqui. Tá? Diz assim, ó. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, porque essa autoridade ela perdeu quando ela se entregou, né, em casamento. E o marido é que tem agora autoridade sobre o corpo dela. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, porque ele também se entregou. Ele se entregou à mulher, né? E quem tem autoridade sobre o corpo dele agora é a mulher. Nesse aspecto de você pagar e você receber o que é devido, né, aqui, os deveres conjugais. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante algum tempo, né, certo tempo, para vos dedicar à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Versículo 6 diz assim, ó, digo isso como concessão, não é um mandamento, é uma concessão. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Isso não é um mandamento de Paulo. Ele está dizendo, eu gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Ou seja, sem relacionamento. Não está dizendo que ele nunca casou, mas atualmente, depois que ele aceitou Jesus, você não vê Paulo, ele está falando de casamento aqui, mas ele, sabe, ele está fazendo missões. Deixou tudo. Voltou para falar nada com ninguém, tá? Então, você não vê ele procurando esposa nem para justificar nada. Pelo menos na história, né? Em Atos, não vê não. Versículo 9. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo, tá bom? Ele está dando isso como concessão. Seria bom que os solteiros e viúvas permanecessem solteiros e viúvos. Para que isso? Qual é o objetivo disso? É estar mais livre para cumprir o chamado. Estar mais livre para fazer a obra de Deus. Porque lidar com família, meu irmão, ó, fazer a obra de Deus, ao tempo que tem, ao recurso que tem. O que fica para fazer a obra de Deus? Que a família se torna prioridade. Versículo 10. Aos casados dou este mandamento. Olha. Aos casados ele não está falando de concessão. Agora está falando de mandamento. É uma ordenança do Senhor. Não eu, mas o Senhor está dando esse mandamento. É o Senhor, não é Paulo. Que a esposa não se aparte do seu marido. Mas se apartar, se o fizer, que permaneça sem casar-se, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Ok? É uma ordem do Senhor. Ah, mas todo mundo quebra, acontece nada. Bom, espera aí. Se é de Deus? Você acha que Deus não vai fazer nada a respeito disso? Que visão você tem de Deus? Você acha que Deus é igual aos nossos pais? Diga-se passagem, os pais dessa geração. Porque da minha geração era o seguinte. Meu pai ou minha mãe dissesse, não faça isso não. Se fizesse, meu irmão, tá de carnalbeira vinha nas costas, na hora. Então, uma mãozada no pé do vidro. Hoje é o seguinte, faça isso não, bebê, faça isso não, papai não gosta. O menino vai lá, faz, taca a mão na cara e ainda fica brincando, né? Tem gente com uma visão totalmente distorcida de Deus. Ele diz assim, aqui é um mandamento, se há um mandamento de Deus, se você não cumpre, vai ter punição, maluco. Tá? Vai ter punição. Olha só, versículo 12. Aos outros eu mesmo digo, não mais o Senhor, né? Agora é Paulo dizendo. Não é mais o Senhor, agora é Paulo dizendo, presta atenção. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não for, ou não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Opa, veja que diferença que há entre, nesse assunto de bênção e maldição, entre Novo e Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, se você tivesse relação com outra pessoa de um povo estranho, um povo pagão, você seria amaldiçoado. Agora no Novo Testamento é diferente. Mesmo que você tenha uma pessoa descrente em um relacionamento conjugal, você se converteu, a pessoa lá não converteu. A pessoa vai ser abençoada por você. Isso. No Velho Testamento a maldição anulava a bênção.
Agora, a bênção anula a maldição. Que legal, né? Olha aí. Aqui está falando de um fato de alguém que está casado, um aceitou Jesus e outro não. Mais para frente ele vai falar sobre a questão de julgo desigual. Se você ainda não casou, por favor, não faça isso não. Ele aconselha você a nem casar, mas se for casar, por favor, não entre em julgo desigual. Versículo 15 vai dizer assim, olha, todavia se o descrente se separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão ou de escravidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? O descrente, às vezes, quer sair, deixa sair. Porque aquele ditado antigo, quando não quer, dois não briga. Pois é, mas quando não quer, dois não tem paz, não. É confusão todo dia. E o pior, às vezes, passa para a violência mesmo. Não, você não vai na igreja, não. Se for, vou te bater. Horrível, né? Acontece, moço. No versículo 17, Paulo fala assim, entretanto, cada um continua vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circuncidado ou circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não procure se circuncidar, não precisa. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir libertação ou liberdade, né, tome posse. Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado pelo Senhor, agora é escravo de Cristo. Né? Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. É a terceira vez que ele coloca. Na terceira vez que Paulo coloca. Permaneça da forma como você foi chamado. Bom. Quantas pessoas virgens? Não tem mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Se está casado, não procure separar-se. Se está solteiro, não procure casar-se. Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado nenhum. E se uma virgem se casar, também ela não comete pecado nenhum. Mas aqueles que se casam ou que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. O que quer dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram como se nada possuíssem. Os que usam das coisas desse mundo como se não usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e, né, prover para a sua família. Então ele está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas do marido, como agradar ao seu marido, as coisas do mundo. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Versículo 37. O homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com uma virgem, esse também faz bem, né? Também aquela que, tá passando o tempo, tem que casar. Não, tem nada a ver isso aí, certo? Assim, aquele que se casa como uma virgem faz bem mais, aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para casar-se com quem quiser. Veja bem, onde é o caso em que você pode casar novamente. É se seu cônjuge morrer. Casamento é até que a morte separe, até que Jesus também venha buscar, né? No céu não tem casamento, tá? Então é o único caso, tá bom? Se o cônjuge morrer, tem que ser livre para casar com quem quiser, mas desde que seja alguém do Senhor. E termina aqui no versículo 40 dizendo: em meu parecer, ele será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito Santo de Deus. Valeu, até o próximo.